É a forma mais silenciosa que a sua alma encontrou para interromper um padrão antigo. No início, tudo parece confuso. Você olha para a vida e sente que nada anda, que os caminhos se estreitaram, que as respostas não chegam. Mas por trás disso, existe um movimento profundo acontecendo dentro de você. Essa fase é uma bênção disfarçada de maldição, porque ela te retirou do automático. Te obrigou a olhar para si, para suas escolhas, para os mesmos comportamentos que, sem perceber, afastavam pessoas, oportunidades e até novos sonhos. Sua alma precisou desacelerar tudo, porque o padrão que você carregava não era recente. Era antigo, repetido tantas vezes que começou a se parecer com destino, quando na verdade era apenas um ciclo não encerrado. E é aqui que muitos se confundem com a ideia de karma. Karma não é castigo. Karma é correção. É o ajuste da mente reencarnada, onde o espírito traz memórias, crenças e reações que precisam ser dissolvidas para que a consciência possa se expandir. Esse processo se torna lento e cansativo justamente porque desfazer um padrão antigo exige presença. Exige que você veja a vida por outro ângulo. Que abandone respostas prontas. Que pare de repetir quem você precisou ser para sobreviver, para finalmente descobrir quem você pode ser para viver. Por isso, nada está parado. Você entrou no intervalo sagrado onde a consciência se reorganiza, onde o velho perde força, e onde novos caminhos começam a se formar, mesmo que ainda não possam ser vistos. Ao longo desse período, você vai se deparar com pessoas que despertam desconforto, e isso não é um erro no caminho. Não é algo negativo, como muitos pensariam. Esses encontros são convites. São espelhos vivos onde seus karmas se apresentam para serem finalmente resolvidos. Não para punir você, mas para libertar. Existe uma passagem energética importante acontecendo agora. Uma transição entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. E é por isso que em certos momentos você sente como se estivesse parado, como se a vida estivesse em suspensão. Mas o que parece estagnação é, na verdade, densidade sendo transmutada. É a energia pesada que você está deixando para trás, rompendo barreiras que vão além desta realidade visível. Barreiras internas. Barreiras ancestrais. Barreiras que atravessam o tempo. Esse peso não surgiu para te esmagar. Ele surgiu para ser atravessado. E ao atravessá-lo com consciência, algo se abre. Um espaço onde seus desejos mais profundos começam a se revelar. Não aqueles que a mente aprendeu a querer, mas os que a alma sempre guardou em silêncio. Essa é uma oportunidade rara. Porque quando o karma se apresenta de forma clara, ele também oferece a chave da liberação. E quando você escolhe olhar, sentir e compreender, o ciclo se encerra. Por isso não lute contra esse momento. Observe, permita e confie. Nada está fora do lugar. Você está exatamente onde precisava estar para desbloquear aquilo que por muito tempo parecia distante demais para ser alcançado. Quando você se encontra com pessoas que à primeira vista não gostaria de encontrar, existe ali um espelho sendo ativado. Esses encontros revelam reflexos das escolhas que você fez ao longo da vida, escolhas conscientes e inconscientes. Essas pessoas não surgem por acaso. Elas vêm tocar pontos dentro de você que pedem mudança, libertação e encerramento. O incômodo que você sente não é sobre elas, é sobre aquilo que se move dentro de você quando elas aparecem. É nesse desconforto que a consciência se expande, porque ele te permite enxergar comportamentos, reações e padrões que foram sendo repetidos ao longo do tempo, muitas vezes sem que você percebesse. Não se assuste se essas pessoas aparecerem mais de uma vez. Isso acontece porque o aprendizado não é linear. Cada encontro traz uma camada diferente da mesma lição. E cada vez que você escolhe não reagir automaticamente, cada vez que você aceita observar em vez de se defender, algo extremamente poderoso se transforma no seu campo energético. É a partir dessa mudança interna que um novo espaço se abre. Um espaço onde as energias que você tenta atrair, amor, leveza, prosperidade, novos caminhos, finalmente encontram lugar para se manifestar. Este é um momento de encontro com as suas sombras, mas não como algo negativo, e sim como um encontro consciente entre luz e trevas, onde aquilo que estava oculto pode ser visto, integrado e transmutado. Porque só depois desse encontro você acessa o próximo nível. O nível onde a vida deixa de pesar tanto, onde os caminhos se tornam mais claros, e onde você percebe que toda essa pausa estava, na verdade, te preparando para viver com mais leveza. Talvez você ainda não perceba, mas seus guias têm insistido em uma mesma mensagem. Você carrega uma missão importante. E é por isso que o seu processo não pode, e não deve, ser comparado ao de ninguém. O caminho que você está trilhando não é comum, porque aquilo que você veio construir também não é.
O que hoje parece difícil, pesado ou solitário, é algo que só você poderia atravessar, porque foi a sua alma que escolheu acordar. Esse despertar não acontece da mesma forma para todos. E justamente por isso, não pense que algo está errado com você. Não pense que a vida parou ou que as mudanças não virão. Elas virão, mas virão de um jeito que transforma por completo. Você escolheu algo tão poderoso que quando essa mudança se manifestar por fora, muitas pessoas vão se surpreender. Algumas até vão se assustar com a sua transformação. E repare nos sinais ao seu redor. Se você tem visto malas, viagens, despedidas, pessoas indo e vindo, isso é um reflexo simbólico de algo que está indo embora dentro de você. Algo antigo, algo pesado, algo que já cumpriu o seu papel. Observe com honestidade. A paz que você tanto busca jamais poderia chegar carregando um passado cheio de problemas não resolvidos, traumas ignorados e histórias mal encerradas. Não faria sentido, não é? Por isso, comece a enxergar a sua vida como uma ponte de transformação. Uma travessia entre quem você foi e quem está se tornando. Essa ponte passa por mundos obscuros que muitos não têm coragem de atravessar. Mas você teve. E é exatamente essa coragem que está devolvendo, pouco a pouco, a sua paz. O que você está criando não é pequeno. É profundo. É transformador. E vai muito além do que seus olhos conseguem ver agora. Confie. Você não está se perdendo. Você está se lembrando de quem realmente é. Seus guias dizem que você pediu por essa mensagem. E por isso, ela não deve ser ignorada. Existe um futuro que já está pronto para você. E ele é melhor, muito melhor, do que a sua mente consegue imaginar agora. As visualizações que você faz de uma vida mais leve, mais alinhada, mais verdadeira, não estão paradas. Elas estão sendo preparadas no tempo certo. Vou te lembrar mais uma vez. Você não está estagnado. Você está em processo. E todo processo real passa por etapas desafiantes. Existe uma pessoa que você encontrará com mais consistência. E ela não é alguém ruim. Mas ainda assim, ela te causa incômodo. Talvez porque, lá no fundo, você sinta que algo já não se conecta mais. E mesmo assim, você se julga por desejar se afastar. Afinal, essa pessoa não te fez nada diretamente. Mas carrega uma energia que não acompanha mais quem você está se tornando. É por isso que certas conversas, mesmo breves, mesmo casuais, começam a pesar. E você se sente estranho por não querer mais estar ali. Apenas receba esse incômodo. Não lute contra ele. Não resista. Porque é justamente aí que um ciclo importante começa a se quebrar. Ainda existe em você uma energia de apego. Sutil, quase invisível, mas suficiente para te manter no mesmo lugar. Respire fundo agora para a mensagem que vem a seguir. Você vai mudar tanto, que vai incomodar. Mas acalme-se. Isso não trará conflitos externos. Os conflitos que surgirem serão internos. E eles não precisam durar, a menos que você escolha que durem. Serão conflitos como esse que estou descrevendo. Momentos em que você sente vontade de evitar encontros, de mudar o caminho, de não cruzar certas pessoas. É sobre esse tipo de conflito que estamos falando. E há algo essencial que precisa ser deixado para trás. Um dos seus hábitos mais antigos e mais desafiantes. O hábito de querer agradar os outros. Isso não será simples para você, porque você tende a agradar justamente aqueles com quem mais se envolveu emocionalmente. E é isso que torna o conflito interno mais intenso. Mas vamos ajustar a linguagem da sua alma. Não é difícil. É desafiante. E desafios não surgem para te parar. Surgem para te alinhar. Você está sendo preparado para viver de forma mais verdadeira. E isso começa quando você para de se abandonar para caber no mundo dos outros. Para algumas pessoas existe alguém que está prestes a chegar. E sim, estou falando da sua vida amorosa. Eu sei que nesse ponto você anda sem esperança. Cansado de repetir histórias. De se doar e não se sentir visto. De acreditar e se decepcionar. Mas algo vem aí que vai abalar suas estruturas. Porque essa pessoa não se conecta com quem você foi. Ela se conecta com quem você está se tornando. Agora você entende por que o seu processo foi tão longo e dolorido? Você está entrando em um período de colheita. E enquanto isso acontece, suas vidas passadas também estão sendo curadas. Nada está separado. Nenhuma vida existe isolada da outra. A sua alma carrega padrões antigos que estão sendo trazidos à tona nesta experiência para finalmente serem transformados. E tudo isso está acontecendo agora porque você está pronto. Deixe vir à tona. Não resista. Essa é a sua chance de viver uma vida mais alinhada com os seus sonhos. Não com os sonhos que você aprendeu a desejar, mas com aqueles que vibram em verdade com a sua essência. Talvez, em alguns momentos, você sinta arrepios pelo corpo.
nos braços, na nuca, nos cabelos. Seus guias dizem que isso é apenas para que você saiba. Eles estão com você. Você não está só. Nenhuma alma caminha sozinha no mundo espiritual. E essa decisão de transformação que você tomou consciente ou inconscientemente, atraiu para perto de você novos espíritos de proteção, presenças que caminham ao seu lado enquanto você atravessa essa ponte. Eu confesso que essa mensagem também me toca profundamente, porque a sua energia é rara. Você carrega uma vibração que o mundo precisa, uma energia de cura, uma energia de amor. E quando você se permitir viver alinhado com isso, não será apenas a sua vida que vai mudar, mas tudo aquilo que você tocar. Confie. O amor que você espera está se aproximando da versão verdadeira de você. E essa versão já está quase pronta para ser vivida. E antes que você se pergunte quando tudo isso vai finalmente se materializar, seus guias pedem para que você não se prenda ao tempo humano. O tempo da alma não funciona em linha reta. Ele se move em espirais. E você acabou de sair de uma delas. Por isso, agora, pequenos sinais vão começar a aparecer. Mudanças sutis na forma como você reage. Decisões que antes causariam culpa e agora trazem alívio. Silêncios que já não machucam, mas curam. Você vai perceber que não sente mais a mesma necessidade de se explicar, nem de convencer, nem de permanecer onde a sua energia não floresce. Isso é maturidade espiritual. E conforme você honra esse novo estado interno, a vida responde. Pessoas certas se aproximam. Convites inesperados surgem. Caminhos que pareciam bloqueados se abrem sem esforço. Não porque você forçou, mas porque você deixou de resistir. Seus guias reforçam. Não volte atrás por medo de decepcionar. Não diminua sua luz para caber em lugares antigos. E não confunda solidão com recolhimento. Esse período ainda pede presença, não pressa. Integração, não fuga. Você não está perdendo nada. Está se libertando. E quando esse processo se completar, você vai olhar para trás e perceber que essa pausa, tão incompreendida no início, foi o ponto exato onde a sua vida começou a se alinhar com a verdade da sua alma. Respire, confie e siga. O que vem adiante carrega mais paz do que luta, mais amor do que dúvida, e mais verdade do que qualquer versão antiga de você. E isso já está em movimento. Você entrou agora na fase 2, e essa é uma fase extremamente importante. Por isso, preste atenção a este recado. A fase 2 é a sustentação. É o momento de segurar a energia que já foi conquistada no seu campo. Muitos chegam até aqui, mas poucos permanecem. É exatamente neste ponto que se separa quem apenas desperta, daqueles que sustentam o despertar. É aqui que a maturidade espiritual se consolida, porque a partir de agora, os movimentos da sua vida serão diferentes, mais conscientes, mais alinhados, menos impulsivos. E se você sustentar essa frequência pelo tempo que conseguir, você vai entrar na melhor fase da sua vida. Mas atenção, não se trata de acelerar, nem de provar nada para ninguém. Trata-se de permanecer, sustentar a nova versão de você, mesmo quando o antigo tentar puxar de volta. E algo me mostra uma cena muito específica. Vejo você entrando em um belo restaurante. Talvez um lugar que você goste. Talvez um ambiente que carrega conforto, presença, prazer. Não sei exatamente. Mas confie no símbolo. Nesse espaço, alguém olha para você de forma magnética, desconcertada, como se algo fosse imediatamente reconhecido. E aqui está o ponto mais profundo dessa visão. Você não conhece essa pessoa desta vida. O que acontece ali é um reencontro. Um encontro raro com alguém de uma vida passada, onde vocês viveram momentos únicos, intensos, marcantes. Há reconhecimento sem explicação, presença sem esforço, conexão sem história. Eu confesso que estou profundamente inspirada escrevendo isso. E me emociono, porque essa mensagem é forte. E precisa ser entregue a você. Você caminhou por muitos mundos. Você foi ponte para almas através da sua própria história. E agora, conscientemente, está quebrando ciclos que atravessam o tempo. Poucos têm essa coragem. Poucos sustentam essa missão. E é por isso que essa fase pede firmeza, presença e verdade. Nada do que você viveu foi em vão. Nada do que você atravessou foi pequeno. Você está sustentando algo grande, algo antigo, algo que finalmente encontra espaço para se curar. E seguimos. Existe agora um rejuvenescimento espiritual e físico acontecendo em você. E ele é tão nítido que muitas pessoas simplesmente não vão te reconhecer. Isso é incrível, porque aquela versão antiga está se dissolvendo. Você muda de pele. Sua aparência se transforma.
Sua forma de se vestir, de se expressar, de desejar. Tudo muda. Não por vaidade, mas porque as suas crenças mudaram. E quando a crença muda, o mundo muda junto. Você começou a enxergar uma realidade que antes nem sabia que existia. Um espaço mais amplo, mais verdadeiro, mais alinhado. É isso que hoje te faz levantar todos os dias com uma sensação diferente. Não é mais obrigação. É curiosidade pela vida. Você deixou de viver para sustentar o desejo do ego e passou a honrar o desejo da alma. O ego, antes no comando, agora se curva à sua própria história. E no lugar dele, você consolidou algo mais sutil, mais firme, mais real. A presença da sua alma. As pessoas te observam de forma diferente. Nem sempre sabem explicar o porquê, mas sentem. Sentem sua presença. Sentem sua verdade. Sentem que algo em você mudou. E tudo isso aconteceu por um único motivo. Você decidiu passar pelo processo. Você não fugiu. Você não negou. Você não se anestesiou. Você atravessou. E agora, quem você se tornou fala por si. Sem esforço, sem defesa, sem explicação. E isso é a verdadeira transformação. Que tal celebrar esse momento? Pode ser com uma taça de vinho, ou com a bebida que você mais gosta. Talvez uma ida ao café que te acolhe, ou um passeio pela praia, sentindo os pés na areia, parando para um sorvete, uma água de coco, um instante de prazer simples. Você escolhe a forma. O que importa é o gesto. Porque celebrar é uma maneira de ancorar a energia. É dizer para o seu campo: eu reconheço que atravessei. Eu honro quem me tornei. Use esse momento como parte da fase de sustentação. Não para voltar ao passado, mas para fechar ciclos com consciência. Largue o que já foi. Não carregue mais histórias que não te representam. E siga olhando para frente firme, presente e inteiro. Tudo já mudou, mesmo que nem tudo ainda seja visível. Confie nessa certeza. Ela não vem da mente, vem da alma. E quando você escolhe celebrar, você sela o processo. Você diz ao universo: estou pronto para viver a próxima etapa. E ela já está te encontrando.